Graça e paz, igreja. Mais um domingo abençoado, amém? Temos a alegria de estar juntos para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Antes de entrar aqui na mensagem, queria fazer mais uma vez um agradecimento, né? Pela última sopa, pela última terça-feira, foi uma bênção. A gente mais uma vez ali viu o poder de Deus ali. E assim, eu acredito que cada vez mais nós vamos desfrutar de algo sobrenatural ali naquele trabalho. A gente está indo devagarzinho, aprendendo, né, Adriana? Com cada dia, eu acredito que vai se soltando, vai pegando confiança, vai entrando no clima ali daquele ministério ali, que é um ministério diferenciado, é um ministério que exige muito amor, paciência, muita compreensão, né? Mas o Senhor vai nos capacitando para isso. E muito me impactou ali o quanto pessoas desejam louvar a Deus e adorar a Deus, e ali a gente está levando eles a essa oportunidade. O reino está indo até eles e ali eles estão tendo a oportunidade de adorar o Senhor. Você vê aquela pessoa ali totalmente destruída, né, emocionalmente, fisicamente, a estrutura dela totalmente abalada, mas mesmo assim ela ainda adorando a Deus com uma alegria, com uma vontade, que às vezes quem está bem não tem aquela vontade de adorar a Deus daquele jeito. Nós ficamos muito impactados, né, Marcelo? Foi uma terça-feira que mexeu com a gente, pessoas pedindo socorro, gente. Pedindo extremamente socorro, socorro, me tira daqui, me tira dessa situação, me ajuda, né? E a gente ali se deparando. Desculpa, porque é difícil a gente não poder fazer mais, né? Mas, como eu falei com o Marcelo, a gente faz o que a gente pode, Deus sabe até onde a gente pode. E Ele abençoa, com aquele pouco que a gente pode, Ele abençoa e marca aquelas vidas. Assim como marca a nossa também. Nunca sai da nossa memória as experiências que a gente tem ali. Então, queria agradecer a toda a igreja que esteve lá, que esteve orando, que acredita nesse trabalho, que tem, né, de alguma forma, contribuído com esse trabalho. O seu dízimo, a sua oferta, ele contribui com esse trabalho, né? Então, assim, é motivo de muita alegria ver essa igreja nas ruas, ver essa igreja impactando as pessoas, levando o amor de Deus, a misericórdia de Deus ao conhecimento dessas pessoas. Então, mesmo aquele que às vezes não consegue chegar ali naquela roda de adoração, de longe ele sente a presença de Deus. Eu fiquei muito triste porque eu vi amigos de infância ali, sabe? Pessoas que foram criadas comigo. E dessa última vez eu vi um amigo lá. Fiquei muito triste porque eu nunca imaginava ver ele naquela situação. Ele, quando eu envolvia com as coisas do mundo, quando eu era totalmente perdido, ele era uma pessoa extremamente idônea, assim, né? Não mexia com nada de errado, um menino que só fazia, menino do bem mesmo. E aí, do nada, passados os anos, ele vai e se perde. Ele conhece as drogas, ele conhece a bebida e ele acaba nas ruas. Perdeu o filho dele há pouco tempo, a guarda do filho dele, tudo por causa da droga e da bebida. Então, assim, é muito triste, né? A gente ver uma pessoa que cresceu com a gente numa situação daquela. Falei com ele: ô Renato, olha da onde Deus me tirou, cara. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu não posso fazer nada, mas o que Deus fez na minha vida pode te ajudar, pode trazer esperança. Entrega a sua vida para Jesus, cara. É só Deus que pode te dar, né, uma nova história, né? E aí ele ficou com essa palavra lá. Acredito que ele ficou muito impactado, né? Porque acho que também que ele não esperava Deus estar ali alimentando, sendo usado para trazer um alimento para ele, né? Então a vida ela realmente ela dá muitas voltas. A gente tem que agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito e por Ele estar nos sustentando na presença dEle. Agradecer também aos irmãos que confiaram nesse ministério, que às vezes vieram de outro ministério, confiaram e vieram acreditando que era de Deus essa obra. Nós, nessa semana, comemoramos um ano aí, né, de Igreja Palavra Viva.
um sonho que o Senhor colocou no pastor, no coração dele, e aí ele trouxe essa visão para muitos, e muitos abraçaram essa visão. Então, é realmente um ano que vai ficar marcado em nossas vidas, porque todo o início, ele fala por toda a história, né? Então, foi um início abençoado, onde aos trancos e barrancos nós vimos o agir de Deus. Na construção aqui desse templo, né, no caso da reforma, em tudo que o Senhor veio preparando, tudo com muito algo sobrenatural, tudo que foi adquirido aqui, a gente via a mão de Deus, não foi nada do homem. Eu acredito que tudo que aconteceu e vem acontecendo é pela graça e misericórdia de Deus. Então, agradecer aos irmãos que não puderam vir também, né? E hoje nós temos até um bolinho, achei que ia estar todos aí, que pena que não pôde estar todos aí, mas aonde quer que os irmãos estejam, que a graça, a misericórdia, a alegria do Senhor seja com cada irmão, em nome de Jesus. Queria também deixar um testemunho aqui rapidinho, do dízimo. Chegou um rapaz lá na sopa para mim, alimentando ali daquele alimento, né? E aí ele falou assim, isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho, isso aqui é obra de Deus, isso aqui resplandece o reino de Deus. E falando, e falando, e falando. Daí a pouco ele arranca do bolso um cartãozinho da igreja a qual ele frequentava. E ali ele anota todos os meses o seu dízimo e a sua oferta. Gente, é uma coisa que mexe comigo, porque o cara é numa situação de rua, o cara vive, a única renda dele é R$ 400, que é o auxílio que ele tem do governo, mas todo mês a primeira coisa que ele faz é tirar o que é do Senhor. Isso é um grande ensinamento para quem ainda não é dizimista nem ofertante e tem às vezes um bom emprego, tem às vezes uma boa renda, tem tudo dentro de casa, tem aonde dormir, tem aonde, né, ter o seu conforto, mas ainda endurece o coração para devolver o que é do Senhor. É muito triste. Agora, uma pessoa que não tem nada, tem uma ajuda do governo, mora na rua, vive de doação, esse vai ali e entrega. Esse vai ali e entrega. Gente, eu fiquei impactado com a atitude dele e com o ensino que Deus me deu através da vida desse homem. Por que ele veio arrancar aquilo ali logo para mim? Ali, algo que queria me mostrar, eu queria me ensinar, né? E assim, eu fiquei muito impactado e falei, Senhor, obrigado por eu ser um dizimista, obrigado por eu ser, né? Porque senão eu ia ficar todo envergonhado diante daquele homem. Imagina, se eu não fosse um dizimista, se eu não fosse um ofertante. Uma pessoa, não que ele seja pior, menor do que eu de forma alguma, mas na situação que ele vivia, que ele está se encontrando, ele me dá um choque de realidade. Ó, eu sou dizimista. Imagina se eu não fosse, né? Mas ali eu pude ver que vale a pena ser dizimista, vale a pena ser ofertante. E em meio a essa situação, essa semana Deus me abençoou com um novo carro. Assim, eu fiquei muito feliz porque o Senhor, mesmo nos momentos difíceis, porque realmente eu estou atravessando um momento meio complicado, com muita correria e às vezes investindo tempo ali e perdendo. Às vezes a vida é assim, às vezes você investe não para você ganhar hoje, mas para você ganhar lá na frente. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso, elas querem investir agora e querem ganhar agora. Elas querem investir hoje e querem colher hoje. E a vida não é assim. A vida, às vezes, você perde para você ganhar lá na frente. E aí, eu pude ver que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor me honra. O Senhor cuida de mim, o Senhor não esquece das minhas necessidades. Ele sempre supre as minhas necessidades e as suas também. Confia. Às vezes você também pode estar passando um momento difícil, igual eu estou passando. Mas o Senhor está te falando nessa manhã, eu cuido de ti. Eu supro a sua necessidade, eu não estou com os olhos fechados para o que você está vivendo, não. Confia em mim, porque eu vou te ajudar. Eu vou te fazer atravessar esse caminho difícil. Ele vai ter fim. Amém? E é essa fé que eu vivo.
né? Na hora parece que às vezes dá até um certo medo, mas você vai adquirir um bem agora, caro, você vai entrar numa dívida, você vai... E como que vai ser? A situação está difícil para você. Aí vem a palavra: o justo viverá pela fé. Aquilo que você ficar receando, eu não posso fazer isso não, não tem como eu fazer esse compromisso não, você acaba não fazendo nada. Porque os dias são maus, a vida é cheia de tribulação, de dificuldade. Se você olhar para a dificuldade, você não olha para esse Deus abençoador que te escolheu para servir Ele. Se você olhar para o problema, você não consegue olhar para a grandeza do seu Deus. O nosso Pai é o Pai de todas as coisas, Ele tem tudo. Ele tem tudo. É o dono do ouro e da prata, por que Ele vai esquecer de você? Às vezes está apertando um pouquinho, mas lembra, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Mas tem um detalhe: continua adorando, continua buscando, continua... Porque infelizmente tem pessoas que quando a coisa aperta, ele não consegue as coisas no tempo dele, na vontade dele, ele esquece de Deus, recua, vai fazer tudo que não agrada a Deus. Continua fazendo o que agrada a Deus, e Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa palavra abençoada, Mateus capítulo 10. Hoje é a última mensagem que eu estou trazendo nesses dias aí em relação ao evangelismo, né? Nós tínhamos buscado esse propósito, eu, Claudinei, o pastor, esse mês falamos muito em relação ao evangelismo, que a igreja está com esse projeto de evangelizar, de buscar as pessoas lá fora mesmo, a igreja que vai, a igreja do ID, né? E a gente está se estruturando, se preparando, buscando forças na palavra e capacidade para exercer esse chamado, esse trabalho, mas sempre pautado na palavra, sempre buscando direcionamento da palavra, estrutura na palavra. Essa armadura é a palavra, nós vamos guerrear com a armadura, e essa armadura é a palavra. Então nós falamos muito sobre evangelismo. Hoje eu vou fechar esse mês aqui pregando também sobre evangelismo, mas de uma forma um pouco diferente, no sentido de que nós falamos muito aqui de como fazer, do que temos que fazer, né? Mas hoje eu quero te trazer um bom ânimo aí, te trazer uma força, para que você entenda o quanto você é precioso. O quanto você é precioso por ter se disposto a viver a vontade de Deus, se disposto a evangelizar e buscar vidas para Jesus. Quando nós nos dispomos a ser um instrumento nas mãos do Senhor, nós não estamos sendo instrumento qualquer, não. Nós estamos sendo instrumento de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, do Soberano, daquele que tem poder sobre os céus e a terra. Então você não é um instrumento qualquer, você não é uma pessoa qualquer mais. Não que você seja melhor do que os outros, mas Ele te torna uma pessoa cheia de poder, de autoridade, de respaldo. Imagina o respaldo de Deus, aquilo que você fala, aquilo que você determina, no nome de Jesus aquilo acontece. Isso não é para qualquer um não, meu irmão. Você ter poder de mover as circunstâncias pela autoridade do nome de Jesus que está sobre você, isso não é para qualquer um não. Isso é motivo de você se sentir honrado, de você se sentir realmente, né, uma pessoa abençoada. Porque nem todos têm, né, essa promessa, esse cumprimento da promessa, esse desfrutar da promessa sobre a vida. Não. Tem pessoas que passam a vida na igreja, mas não descobriram a grandeza que tem sobre a vida, a autoridade, o poder que tem sobre a vida. Não descobriram. E às vezes é aquela árvore ali meio que infrutífera, né, pastor? Não dá fruto. Mas porque ainda não se encontrou na presença de Deus, não entendeu o quanto ela é importante, o quanto ela pode ser usada, o quanto ela pode ser canal de bênção para outras vidas. Ela acaba se levando para o lado da religiosidade, ela acaba vindo na igreja, indo para casa, vindo na igreja, indo para casa, mas ela não dá fruto.
E o importante e o necessário é dar fruto. Ele nos escolheu para que nós tivéssemos esse dom de dar fruto, e não pouco, muito fruto. Amém? Vamos ler o texto aqui, Mateus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 40 ao 42. Amém? Aqui o capítulo 10 vai falar, né, dos 12 discípulos ali, quando eles são enviados. Então é um capítulo que vale muito a pena você estar meditando posteriormente. É um trecho muito importante para aqueles que desejam evangelizar, que tem esse chamado sentido no coração, porque eu acredito esse chamado ser para a igreja do Senhor, para todos. Mas alguns acabam colocando dificuldade, acabam colocando barreiras e acabam, né, perdendo essa alegria que é o evangelismo. E no finalzinho desse texto, no finalzinho desse capítulo, vai falar a respeito da importância de sermos, né, esse evangelista, e a importância que temos, né, quando decidimos ser esse discípulo e esse que vai de encontro a almas perdidas. Vamos ler o texto. Diz assim, ó: quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Você podia dar uma salva de palmas para essa palavra, glorificar o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Graças, meu Pai, eu te dou por poder subir neste altar, por poder falar da tua palavra. Obrigado por este ano de bênçãos, de vitória, a qual o Senhor tanto nos ensinou através desta igreja. Mais um dia o Senhor tem algo especial para nossas vidas. Que o Senhor tome os meus lábios, continue tendo misericórdia de mim, de cada vida aqui presente. Prepara os nossos corações agora, para que seja terra fértil e que esta semente ela possa gerar frutos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, glória a Jesus. Então o texto vai começar falando com a gente que nós representamos quem? Quem que nós representamos? O próprio Deus. Nós representamos aquele que tem poder sobre os céus e a terra, aquele que tem nas mãos todo o domínio, todo o poder, aquele que tem autoridade, aquele que criou todas as coisas. Você já parou para pensar na grandeza disso, na profundidade disso? Falando assim superficialmente, talvez você não consiga entender a magnitude disso. Quem que você representa? Quando a gente representa uma empresa grande, a gente já se sente um pouco importante, né, pastor? Você representa ali igual uma pessoa que representa o Brasil, né? Vamos colocar assim, lá em outro país. Ele é um representante do Brasil ali. Como é que chama? Embaixador. Ele é um representante do Brasil, ele se sente importante, estou representando um país, né? E aí ele se sente uma pessoa. Aí é um país. O que um país é diante de toda a terra? Né? O que é representar um país e representar o dono de tudo? Só estou dando um pequeno exemplo aqui de que você às vezes não consegue perceber quem você está representando. É uma grande responsabilidade? Com certeza.
Podemos representar ele de qualquer forma? Tem gente que fala assim, isso tem de ficar com muita bobagem, isso aí acho que isso aí é exagero, isso aí é querer aparecer. Não, nós temos que olhar quem nós estamos representando. Uma pessoa que representa uma empresa grande ou um país, como eu citei aqui, ela se veste de qualquer forma? Ela se porta de qualquer forma? Não. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Uma vez me pegaram uma vez assim, e eu tinha muita coisa em relação a isso. Eu cheguei num determinado lugar e eu usava muito bermuda, né, e tudo. Aí o rapaz falou assim, você não pode andar de bermuda não, irmão. Você é homem de Deus. Aí eu falei, mas aí também, amém, irmão. Mas assim, eu acho que não tem nada a ver não, irmão. Ele falou assim, Aí eu orava sem camisa e eu nunca liguei muito para essas coisas. Eu liguei para aquela coisa de ter ali a presença de Deus e sempre fui. E aí ele começou a me mostrar. Não que a gente não possa andar de bermuda, mas eu posso ficar subindo aqui no altar de bermuda? Quem que eu estou representando aqui? Não, irmão, é o seu jeito de vestir. Deus não está olhando sua vestimenta, não. Será? E ele não vai olhar mesmo, não. Ele pode usar qualquer um de qualquer jeito. Ele pode usar uma pessoa ali, qualquer vestimenta. Pode, é claro que pode. Mas será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que a gente está agradando? Qual que seria melhor? Vamos supor que você é o dono de uma empresa e você contrata um funcionário ali para representar a sua empresa. Você ia ficar satisfeito dele te representar ali de qualquer forma, representar a sua empresa de qualquer forma? Você queria ele bem alinhado, né? Né? Que seja uma pessoa bem aparentada, não só de aparência, mas também de caráter, né? Em todos os sentidos, não é mesmo? Agora um cara todo largado, um cara vai chegar ali e vai representar a sua empresa, representar como? Aí ele falou comigo assim, quando você vai lá no juiz lá, o juiz tem alguma audiência com você lá, o juiz te recebe de bermuda, te recebe sem camisa, e olha que é o juiz dessa terra. Ele não sei nem entra na sala dele se você tiver desse jeito, de qualquer jeito. Agora então, diante do juiz dos juízes, né? Do Todo-Poderoso, aumenta um pouquinho para mim. Nós podemos chegar de qualquer jeito, igreja? De forma alguma. E muitos caem nessa besteira de achar que pode estar de qualquer jeito, que Deus não olha para isso, Deus não importa com isso. Não que ele vai te punir por isso, que ele vai deixar de te abençoar por isso, mas eu te garanto que ele vai ficar muito mais satisfeito se você estiver representando ele, pelo menos um pouquinho à altura que ele merece ser representado. Com amor, com educação, com uma boa aparência, um bom caráter, não é mesmo? É isso que Deus quer, que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Então nós não podemos andar, viver e representar o reino de qualquer jeito. Você vai representar o reino do Senhor lá na sopa lá, o cara pisa no seu dedão, você xinga ele quanto é palavrão. O cara fala uma besteira lá, você vai lá e retruca. Como é que você está representando a Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus? É lógico que não podemos ser bobo também, né? A gente tem que ser justo, firme, né? O próprio Jesus, em muitos momentos do seu ministério, ele foi firme, né? Mas sempre amando. A firmeza sempre com amor, a palavra sempre preparada, sempre uma palavra sábia, mesmo nos momentos que ele foi duro, severo, não é mesmo? Então nós devemos sempre olhar para a palavra e nós nunca vamos tropeçar. A gente pode até fazer um pouquinho errado aqui, um pouquinho errado ali, mas a palavra vai nos endireitando, vai nos alinhando e nos aperfeiçoando. Então, no começo ele fala, quem vos recebe a mim,
recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso é muito importante nós termos em mente. Porque quantas vezes eu fui e eu creio que você também vai ser desacreditado. As pessoas vão olhar para você, vai olhar o seu defeito, vai olhar a sua falha, vai falar, não tem nada de Deus não, senhor. Olha o que você está fazendo. Olha essa sujeira aí na sua veste. Olha o jeito que você se porta, olha o jeito que você fala, olha o jeito que você anda. Vê se você é de Deus, você vai encontrar esse tipo de crítica sempre. Você sabe por causa de quê? Porque eu e você somos imperfeitos. Nós estamos buscando aquele que é perfeito em busca dessa perfeição, mas nós somos imperfeitos. Você pode se acomodar com isso? De modo algum. Você tem que buscar melhorar. E aí entra a humildade. O servo de Deus que é humilde, e ele recebe uma crítica, ele nunca entende como uma ofensa. Ele sempre entende como um lapidar de Deus. Quando virarem para você e falarem assim, ô Bevimar, mas você é isso, você é aquilo, e aquilo realmente você sabe que você peca naquilo, que você falha naquilo, e aí você vira, o que esse irmão está falando isso comigo? O irmão não vai nem na igreja, o irmão não, nem busca a Deus, nem me conhece, não sabe nem os frutos que eu dou, nem a obra que eu faço, e agora está vindo me criticar. Quando nós entendemos dessa forma e agimos dessa forma, nós estamos agindo como o mundo lá fora, que não consegue receber uma crítica. Quando é apresentado o defeito, ele logo aponta o do outro. E aí fica aquela troca de ofensas, críticas, não é? Mas quando é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, a humildade de Deus, ela recebe aquilo e fala, poxa, eu preciso melhorar. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser esse representante que de alguma forma te escandaliza, te envergonha. Eu sei que eu estou pecando nesse sentido. Eu sei que eu preciso melhorar aqui, então me ajuda. Talvez você não vai ter a capacidade de se humilhar diante da pessoa, mas se humilhe diante de Deus. Aquele que se humilha diante do Senhor, Ele o exalta, Ele o honra, Ele o capacita. Então, se você hoje receber uma crítica, receba ela com amor. A correção, às vezes ela vai vir para uma pessoa que você tem até uma certa empatia. Você às vezes nem gosta muito daquela pessoa, nem simpatiza muito com aquela pessoa. Aí Deus às vezes vai usar aquela pessoa ali para te dar um sujigão. Aí é momento de você falar, é de Deus. Eu preciso melhorar. Nunca endureça para a crítica, porque no evangelismo sempre vai haver críticas. O pastor sempre vai ser criticado. Por melhor que ele seja, por mais que ele se esforce, ele sempre vai ser criticado. E às vezes por mim e por você também. Mas o que ele tem que entender é que é para o crescimento, para o amadurecimento, para o lapidar sobre a vida dele. Porque às vezes é difícil da gente enxergar a sujeira em nós. Mas quem está de frente para nós acaba enxergando o que a gente não enxerga. Às vezes nós não temos a capacidade de, nem na frente do espelho, enxergar o que está errado em nós. Mas quem está de fora sempre vai enxergar algo que precisa ser melhorado. Aí eu tenho que fazer igual o mundo faz? Ah, você está falando de mim, irmão, mas aí você... Não é assim que o mundo faz, igreja. Ou eu estou falando algo demais? É assim que o mundo age. Nós não somos do mundo. E lembra quando ele disse, o mundo vai nos odiar.
Então a perseguição vai vir, a ofensa vai vir, a crítica vai vir, mas receba com amor, com paciência, com mansidão. Faz uma reflexão e fala, não, realmente, acho que por mais errado que esse irmão seja, por mais que ele esteja totalmente muito pior do que eu, Deus está usando ele para falar comigo mesmo. Eu vou acatar isso como algo de Deus e eu vou buscar melhorar. Eu quero ser um bom representante do reino de Deus. Eu quero ser uma pessoa idônea, uma pessoa que eles olham e falam como Felipe lá, né? Hein, pastor? O que o Senhor falou de Felipe? Não há dolo. Não acha. O que tem de errado? Imagina, hein? O próprio Jesus falando isso de você, hein? Hã? É muito bonito, né? A gente receber um elogio desse do próprio Senhor, né? Não é? Jó também, né? E por isso não passou luta? Passou, né, pastor? Por mais idôneo, fiel, mais temente, passou por momentos extremamente difíceis. Não é mesmo? Então, se olharmos para a palavra, não vamos de forma alguma, igual o irmão lá, na sopa lá, virou para mim e falou comigo assim, irmão, mas o que eu fiz errado para estar passando por isso? Para estar na rua, sempre fui uma pessoa honesta, sempre gostei de ajudar as pessoas, o que eu estou fazendo aqui? Tem hora que eu pergunto, eu xingo ele todo. Xinga a Deus todo, com palavrão, irmão. E eu falei, falta de conhecimento, de discernimento, de entendimento, falta de Bíblia, né? Ele é uma pessoa bacana, uma pessoa amorosa, uma pessoa, mas não tem Bíblia, não tem palavra, então não vai entender as coisas, não vai entender os momentos, não vai entender as circunstâncias. Mas quem tem a palavra entende tudo, discerne bem todas as coisas. Amém? E aí o texto vai continuar falando. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ô, gente, isso aqui é tão forte. Um profeta, ele serve para quê, igreja? Quem sabe me dizer aí? Pode ficar à vontade. Para que serve um profeta? Para trazer a mensagem, o recado de... Para ser boca de... E se ele é boca de Deus, se ele está trazendo o recado de Deus, como você recebe esse homem? Como você estivesse recebendo o próprio Deus. E por que nós, seres humanos, endurecemos tanto quanto o profeta desce o cajado? Hã? Ah, não, ele tirou o dia para falar de mim. Ele tirou amanhã para começar a me bater. Eu não volto nessa igreja mais, não. Não, aí tá demais também, né? Pô, só tá vendo eu, tem 20, 30, 50 pessoas aqui, mas ele só fala para mim? Não é assim que muitos às vezes agem? É, ué. Ele acaba agindo dessa forma porque ele não entende quem está falando com ele. Ele não entende quem é o profeta. Ele olha para o ser humano, mas ele não olha para o profeta. Até parece que ele não tem defeito. Ele está falando o culto todo para mim, mas ele também está cheio de defeito. Agora eu te pergunto, qual vai ser a recompensa da pessoa que age assim? Hã? Qual vai ser a recompensa da pessoa que age assim? Quem podia me falar aí? Qual vai ser a recompensa daquele que não entende que Deus é que está falando com ele, que não entende que é um profeta de Deus realmente, que não... Qual que é a recompensa dessa pessoa que endurece o coração, que revida, que xinga, que não aceita a palavra, não aceita o recado? Qual que é a recompensa dessa pessoa? Aqueles que me rejeitarem, naquele dia eu os... É forte, né?
Então, aquele que te rejeita, ele não está rejeitando o Marcelo, o Raimundo, o Claudinei, a Adriana, a Carol, a Ana, a Gisele. Não. Ele está rejeitando o próprio Deus. Você não é representante do reino de Deus, você não é um profeta, você não é ousado, você não é escolhido para trazer o recado de Deus. Ele está rejeitando você? Não. E aí naquele grande dia ele vai chegar lá e vai falar: ah, Senhor, mas eu fui uma pessoa bacana, paguei minhas contas em dia, ia na igreja, fazia isso, fazia aquilo. Aí o Senhor vai falar com ele assim: mas eu usei fulano, Bertano, Ciclano, para te orientar várias vezes, mas você rejeitou. E aí? Aí vem a recompensa dele. Eu me entristeço quando eu lembro de quando eu vi os irmãos assim vindo por lá da minha casa. Às vezes eu estava no portão da minha casa assim, né? Aí eu vi aquele grupinho de irmãos vindo, eu já, deixa eu entrar para dentro aqui, né? Trancava o portão, já sabia que ficava esperando o momento deles, ó. Que batia, maior silêncio, deixa isso. Qualquer coisa, tem ninguém aqui não. Qualquer coisa, não tem ninguém aqui não. E ó, e às vezes eles insistiam, rapaz, batiam uma, duas, falavam: vai embora. Não, gente, vai embora. Meu Deus do céu, eles não vão embora não desiste não. Ó, não parava de bater não. E eu, sei lá, escondidinho. Aí passava um pouquinho, sei lá, na gretinha do portão e olhava: será que eles foram embora? Ó, os irmãozinhos chatos, hein? Pelinha, nossa Deus do céu. Não é, gente? Eu lembro dessa fase, eu falo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Se eu tivesse abrido os ouvidos naquela época, quanto sofrimento eu tinha evitado para a minha vida. Quanta coisa ruim, de repente, eu tinha deixado de viver e desfrutar. Mas, infelizmente, até a pessoa acordar para essa realidade, ela rejeita mesmo, ela nega mesmo, ela corre mesmo. E nós temos que entender isso, porque nós vamos para a rua e vai ter pessoa que vai ver a gente e vai, ó, correr. Vai falar: o quê? E vem esse povo aí, deixa eu correr desse povo. Hã? Vai. Rejeição, irmãos, vai andar assim, ó, lado a lado com a gente. Nós vamos ser rejeitados realmente. É poucos que vão dar crédito, que vão dar ouvido, que vão parar. Quantos alimentaram na sopa aquele dia lá? Mais de 100, né? Mais de quase, acho que 200 pessoas devem ter passado por ali. Hã? Quantos que parou na rodinha da adoração, pastor? Hã? É triste, não é? Aí você faz uma comparação disso aí no reino dos... Quando nós estivermos a entrar, muitos, não é poucos não, né, pastor? Muitos vão ficar para trás. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem quer ser escolhido? Você já foi. Quem quer entrar para dentro? Glória a Jesus. E é nessa fé que nós temos que estar atentos, né? Não só ser chamados, mas também ser escolhidos. E estar sabendo lidar com a rejeição, estar sabendo lidar com a crítica, a entender que é tudo da parte de Deus. Mas sempre atentar para isso. Às vezes nós olhamos uma pessoa aí ser muito criticada pela mídia, pelo mundo, e nós caímos nesse embalo. A gente nem conhece a vida espiritual do cara, mas o mundo não vai enxergar as madrugadas que ele ora, os montes que ele sobe, o jejum que ele faz, a meditação que ele tem, o relacionamento dele com Deus. O mundo não vai enxergar isso não. O mundo não vai enxergar essa parte da sua vida não.
Mas o mundo vai enxergar onde que ele falha, onde que ele deixa a desejar, e é isso aí que vai ser exposto. Às vezes você vai e cai na asneira do mundo, começa a ouvir essas coisas e fala, ah, pastor ciclano é isso e aquilo. Eu vi uma reportagem assim, assim, assado. Ah, fulano falou que é assim, assim, assado. Aí você cai no embalo e começa a ser esse que critica o profeta, que julga o profeta, que põe um profeta, né? Você começa a ser esse também. Porque você só ouve má notícia do cara. Mas você conviveu com ele? Você está caminhando com ele? Você sabe de onde Deus tirou ele? Você sabe as boas obras dele? Para você estar caindo nessa besteira de seguir o que o mundo fala, o que a reportagem fala. É muito fácil vocês olhar para mim aqui e falar assim, ah, Alexandre tem esse defeito, esse. Mas quem sabe do meu íntimo com o Senhor é eu e ele. É eu e ele. Quem sabe do seu íntimo com o Senhor é você e Deus. Então não se, como se diz, não se preocupe com o que o mundo vai falar, não se preocupe, mas também não caia nessa do mundo, de falar sem conhecer. Para a gente falar algo, a gente tem que conhecer a causa. A gente tem que conhecer bem a causa. Caso contrário, ó, bico fechado. Você vai ganhar mais. A Bíblia fala, quer ver dias bons? Ó, serra a língua, né, pastor? Evita de ficar falando enganosamente, de ficar falando demais. Porque quem fala demais, como o ditado aí popular fala, dá bom dia a cavalo, né? Não é mesmo? Então, para finalizar esse trecho aqui, vai falar assim, ó. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ô igreja, se tem pessoas que é abençoada nessa vida, é pessoa que cuida de profeta. É pessoa que cuida de homem de Deus. É pessoa que não tem pão duragem para abençoar homem de Deus, mulher de Deus. Aquele que é pão duro, aquele que tem um coração fechado para cuidar, para abençoar homens de Deus, profetas de Deus, discípulos de Deus. Ô, gente, é triste, viu, pastor? Mas essa pessoa sofre o dano. Porque ele está deixando de abençoar a pessoa? Não. Ele está deixando de abençoar aquele que abençoa e que tem todas as coisas. Quando você faz para um pequenino, para quem que você está fazendo, igreja? Hã? E quando você abençoa um discípulo, para quem que você está abençoando? O próprio Deus. Ele não é representante. O que o versículo aqui, o primeiro 40 falou? Quem recebe a sua vida, recebe o próprio Deus. Recebe o próprio Jesus. Então, quando você abençoa essa pessoa, você está abençoando o próprio Deus, o próprio Jesus. Mas quando você endurece para abençoar essa pessoa, para cuidar dessa pessoa, você está trazendo coisas ruins para si mesmo. Vocês estão entendendo? Então, seja uma pessoa que ama, que cuida, que não mede esforço, que está sempre ali, ó, pronto a servir o seu pastor, o seu irmão na fé. Não é só o seu pastor, não. Não é só quem está aqui em cima do altar, não é qualquer um que precisar de você. O que o Senhor falou? Primeiro os de casa. Depois os lá fora. Tem gente que para abençoar um irmão é uma dificuldade, mas para abençoar qualquer um aí no mundo, ele é uma bênção. Mas o irmão, ele fecha o coração. O que o Senhor falou? Os que ouvem e praticam, essa é a minha família. Então, o Senhor está trazendo essa palavra para mim, para você essa manhã, para você entender a sua importância, a sua responsabilidade, como você deve se portar. Você não deve ligar para a crítica, que você deve entender como uma correção, como um amadurecimento, um lapidar de Deus sobre a sua vida. Vocês estão captando aí, guardando? É importantíssima essa mensagem. E o tamanho
da bênção que você tem sobre a sua vida, que é representar o Criador de todas as coisas. E que se você for essa pessoa que cuida dos irmãos da fé, do discípulo, que mesmo que com pouco, às vezes você não tem muito para dar para o pastor, para abençoar o pastor, mas se você tiver joelho, meu irmão, você já tem tudo. Você já tem tudo. Você tem ajoelhado e orado pelo pastor? É um homem que passa muita luta, às vezes a gente não vê, mas ele precisa da minha e da sua oração. Eu preciso da minha, aliás, eu preciso da sua oração, assim como eu oro por você. E cada irmão que está aqui e os que não estão também precisam da sua oração. Às vezes você não tem muito, mas você tem joelho. Isso aí, meu irmão, é um tesouro incomparável. O seu joelho, ele vale mais do que uma fortuna, você sabia disso? O seu clamor vale mais do que uma fortuna, você sabia disso? A oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. O que o dinheiro não pode mudar, meu irmão, a sua oração, o respaldo da sua palavra, a autoridade que está na sua vida, pode trazer sobre a vida do irmão. Hã? Então você é especial, irmão. Você tem algo que poucos têm. O respaldo de Deus. Adriana, mete bronca lá que eu assino embaixo. É assim que o Senhor fala. Vai lá e determina, Adriana. Determina lá que eu assino embaixo. Você é minha joia rara. Você é a menina dos meus olhos. Hã? É bênção demais, irmão. A gente tem um Todo-Poderoso para respaldar o que a gente profetiza, o que a gente determina, o que a gente clama aos pés dele ali, a lágrima que nós derramamos. É ele que, ó, mete a caneta lá no reino dos céus. E essa caneta de ouro, meu irmão, ninguém apaga, não. A porta que ele abre, ninguém fecha. Não é assim? Hã? Para finalizar aqui, eu queria deixar mais uma promessa para a sua vida, que está aqui em Gênesis capítulo 12. Meu tempo acabou, mas eu creio que nós já fomos muito alimentados. Gênesis capítulo 12, no versículo 3, quando o Senhor chama Abrão ali, né, que ainda não era Abraão, era Abrão, para estar começando a escrever na vida dele uma nova história, ele fala assim, ó, Gênesis 12, vamos ler do versículo 1 ao 3, diz assim, ó, ora o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, e da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aquele que te critica, que te amaldiçoa, que fala mal, ele está trazendo para si mesmo maldição. Esquenta a cabeça com ele não, ora por ele, ama ele, perdoa ele, entende que ele não é mais o seu adversário. O seu adversário é outro. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Aonde nós vamos ler isso também? Êxodo, capítulo 23. Êxodo 23, versículo 22. Marca aí também, que na hora que o inimigo se levantar sobre a boca de alguém para tentar te afrontar, tentar te perseguir, tentar te destruir de alguma forma, olha o que você tem para ele aí, ó. A flecha que você tem para ele aí, ó. Olha o que fala, ó. Versículo 22. Mas tem uma condicional aí, hein? Presta bem atenção. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Hã? A flecha que você tem aí. Na hora que começar a se levantar, meu irmão, você já arranca essa flecha e fala, opa,
Essa aí é para você, viu? Você não é meu inimigo, não. Você é inimigo de Deus. Você não é meu adversário, não. Você é adversário de Deus. Mas tem um detalhe: se diligentemente. O que é diligentemente? Uma pessoa que faz o extremo, o possível e o impossível para viver e ouvir e praticar a vontade de Deus. Ponto. Qual que é seu adversário? Qual que é a sua luta? Qual que é o seu inimigo? Nenhum. Nosso inimigo é aquele bicho feio lá que eu não gosto nem de falar o nome dele. Os outros são inimigos do Senhor. Então entrega ele na mão do Senhor, ora por ele, ensina a gente a orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, matar a fome dos nossos inimigos. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Uma salva de palmas para essa palavra em nome de Jesus. Amém?